Bom, gente, eu já tenho aqui para conversar conosco do outro lado da tela. Eu cumprimento com muita alegria o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Milton, opa, agora eu vou te chamar o Milton aqui, ó. Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos que acompanham Faixa Livre, essa valente e brava tribuna de luta política democrática neste país. Milton, eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco no programa. Muito obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre para tratar dos temas importantes relativos à conjuntura nacional, enfim. Muito importante a gente ter a tua presença e falar também, obviamente, do caso envolvendo o deputado Glauber Braga. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa discussão aqui no programa. Antes disso, Milton, eu queria uma análise tua mais conjuntural a respeito do que a gente tem no cenário da política brasileira hoje, porque, novamente, o governo do presidente Lula passando por uma série de dificuldades, perdendo a popularidade nessa gestão de amplíssima aliança, tentando recuperar aí, de alguma forma, o apoio dos brasileiros, só que a gente não observa aí muitos avanços nesse sentido, apesar das medidas que estão sendo tomadas. Agora, a gente teve aí essa situação envolvendo a luta aí da extrema-direita por anistia e que foi apoiada por deputados da base do governo, né, que assinaram aquele requerimento para acelerar a análise dessa anistia, enfim, lá na Câmara dos Deputados, o requerimento de urgência dessa votação. Rodrigo, o Hugo Mota, presidente da Câmara, não deve colocar isso em votação, mas o fato é que a gente tem mais da metade das assinaturas desse requerimento vindos de deputados da base aliada do governo, ou seja, uma gestão de amplíssima aliança que não tem lá, de fato, muito apoio dos partidos que fazem parte da base. Eu queria uma análise tua a respeito de como é que você vê esse quadro institucional, especialmente no executivo. Como é que o governo Lula tem se colocado nesse momento diante dessas contradições que ele enfrenta? Bom, vamos por partes nisso, né? Porque tem governo Lula hoje, e eu até quero estabelecer uma diferença, principalmente no caso do Glauber, entre o governo Lula e o PT, com comportamentos totalmente distintos. Enquanto Lula se omitiu inteiramente até agora em qualquer declaração, o que eu compreendo não, eu até entendo porque está acontecendo, por conta da relação direta, eu diria até quase de amizade, que o Lula tem com a família Lira. Foi Lula que inventou Arthur Lira através de uma eleição do pai de Lira para o Senado, numa operação para impedir que a então candidata ao Senado, Heloísa Helena, que liderava pesquisas em Alagoas, pudesse se eleger em 2010 para o Senado. E ali ele fez o pai, foi a Alagoas, entrou na campanha para fazer com que o pai de Arthur Lira, um medíocre deputado da direita, com quem eu convivi durante o período mandarinato Fernando Henrique Cardoso, Benedito Lira, se transformasse em senador numa dobrada, eram dois senadores, com Renan Calheiros. Heloísa estava em ponto de se eleger e ele foi para Maceió fazer campanha. Então, de Benedito Lira ir para o Senado, aparece o filho dele entrando na política e se transformando como deputado federal, com luz própria até, porque digamos assim, aqueles de imagem podre na política não deixam de ter sua competência. E por competência luz própria, cresceu dentro da Câmara e numa carreira diferente da do pai, e se aproximou. Ele e Lula são muito próximos. Como Lula tinha aqui no Rio aquela amizade, desprezando o PT no Rio e sendo muito mais ligado a Eduardo Paes e Sérgio Cabral. Todos lembram disso. Então, objetivamente, Lula, no caso específico de Glauber, ele tem tido um comportamento diferente daquele que tem tido o próprio PT, a Gleisi no ministério, o Lindbergh na liderança, de solidariedade ativa presente com o Glauber, e ele se omite evidentemente porque ele não quer confronto, não quer incomodar Arthur Lira. Mas não é só isso, vamos mais longe. Nessa composição com a direita, o episódio mais recente é esse episódio dantesco na diplomacia internacional, em que tivemos a constatação na eleição do Equador
da absoluta contradição ideológica dentro da diplomacia de Lula. Você lembra bem que Venezuela e a Revolução Bolivariana, antigas aliadas do Brasil, apoiando, inclusive com o apoio de Lula, com Chávez, etc., na virada ideológica de Lula, na radicalização do transformismo regressivo de Lula, ele passou a adotar uma posição da OEA, que é uma entidade estabelecida em Washington, controlada pelos americanos, para ditar política para aquilo que um dos secretários de Trump se referiu em relação à América Latina, para cuidar do quintal de Washington aqui, fazer a política da América Latina de acordo com os interesses americanos. E parte para o reconhecimento do resultado das eleições do Equador numa velocidade que só encontra correspondência na forma covarde com que se comportou em relação à eleição de Maduro. Na eleição de Maduro, ele entrou no jogo da direita mundial a pedir atas da eleição, a não reconhecer o trabalho e análise e avaliação do processo eleitoral feito pela justiça venezuelana, enfim, julgando para escanteio tudo que é a tradição natural da nossa diplomacia independente, já que ele colocou no Itamaraty uma figura que esteve muito próxima do golpe contra Dilma, esteve próxima, inclusive, do período Bolsonaro, mas que é amigo de Celso Amorim, virou ministro das Relações Exteriores e opera uma diplomacia. Vamos ter claro, não é ele que impõe a Lula essa diplomacia. Ele é um instrumento para a opção que Lula fez, porque Lula, os seus auxiliares, cumprem o que ele determina. Então, ao contrário, por exemplo, agora está na mídia internacional a diferença de comportamento entre Lula e Gustavo Petro, na Colômbia. Gustavo Petro, que acompanhou, enviou observadores para acompanharem a eleição na Venezuela, e vamos ter claro, Petro não estava ligado, não teve posição explicitamente favorável a Maduro no episódio. Ele deixou no ar certas dúvidas. Pois bem, agora Petro é quem está exigindo as atas da eleição, porque seus observadores constataram graves problemas no processo eleitoral equatoriano e contestaram. Lula entrou na linha da OEA, que era previsível de apoiar a direita equatoriana contra a possibilidade da eleição da Luísa González, que era a candidata da linha do Rafael Correia, da esquerda equatoriana. E por que se constata isso? Todas as pesquisas de opinião recentes vinham dando um empate técnico entre os dois concorrentes, entre o Noboa, que é algo parecido com Uribe na Colômbia, extrema-direita, um miliardário colombiano que explora a mão de obra escrava, enfim, cheio de problemas, mas que, dono com muitos recursos, chegou à presidência da República. E as pesquisas davam esse empate, e mais que isso, já houve um empate no primeiro turno entre os dois, uma diferença muito pequena. Com um dado a mais, o Partido dos Índios, que teve 5% no primeiro turno, declarou apoio no segundo turno a Luísa González, a candidata da esquerda. Ou seja, nada levava a crer que pudesse haver um resultado. Boca de urna, pesquisa de boca de urna, dando empate. Vem o resultado final e uma diferença de 10 pontos a favor de Noboa. Isso com ele, na véspera, fazendo o quê? Estabelecendo estado de sítio por conta de combate à violência em regiões onde certamente Rafael Correia, sua candidata atual, teriam maioria garantida. Então, foi um processo absolutamente irregular para eleger a direita do Equador, que Lula reconheceu no primeiro dia, já enviando votos de solidariedade e de trabalho comum e coisas do gênero. Então, objetivamente, as omissões de Lula e os problemas, digamos, problemas entre aspas que ele está vivendo, nada são a mais do que as sequelas
do seu transformismo regressivo e da forma com que, aliado com a Frente Amplíssima, passou não a disputar um programa com a Frente Ampla, mas a fazer o programa dos setores mais moderados dessa Frente Ampla. O resultado está aí. Não avança nem um pouco no eleitorado da direita e, além do mais, começa a colocar dúvidas no próprio eleitorado da esquerda. Milton, a gente traria uma série desses temas aqui que você já adiantou, inclusive a questão relativa às eleições lá no Equador, ao reconhecimento do resultado da vitória do Rafael Noboa, que está sendo contestado pela oposição, pela Luísa Gonçalves, mas você já acabou adiantando, trazendo aqui para a gente a tua análise a respeito disso. Um negócio inacreditável, né? Então, ainda mais diante dessa posição que Lula tomou em relação às eleições lá na Venezuela, questionando a vitória do Nicolás Maduro, pedindo as atas das urnas. Dessa vez, Lula não falou nada, né? Ainda que haja o questionamento por parte da oposição. Não falou nada, não. Apoiou imediatamente. Não falou nada. Reconheceu o resultado, mas não falou nada em relação ao questionamento da oposição da Luísa Gonçalves, que eu quero dizer, ao contrário do que ele fez lá na Venezuela, apoiando o pleito da oposição ao Nicolás Maduro, pedindo as atas das eleições. Reconheceu de cara. É evidente que é importante respeitar a autodeterminação dos povos, enfim, mas o que chama atenção é a posição dúbia que o presidente toma nesse sentido. Mas, para além desse tema, o Milton, eu queria tratar de outras questões contigo aqui no programa, porque o Lula, não sei se você acompanhou, mas o Lula afirmou ontem, em um evento, na fábrica de uma montadora de automóveis aqui no Rio de Janeiro. O Lula estava aqui no Rio no dia de ontem, e ele disse que o Brasil não pode ser um país eternamente pobre, que vive do pagamento de Bolsa Família. No discurso petista, voltou a defender investimentos em educação, em especial para que as pessoas de baixa renda consigam estudar, que viabilizaria melhores salários e permitiria a sobrevivência sem a dependência desses programas sociais. O Lula disse o seguinte, abre aspas, eu voltei à presidência da República para provar que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Fecha aspas, disse aí o presidente da República. Milton, a grande questão é se as palavras do Lula reproduzem a prática do seu governo. A atual gestão, na tua avaliação, está criando as condições para que o brasileiro deixe de viver do Bolsa Família, Milton? Olha aqui, objetivamente, já passamos na metade do mandato. Uhum. As condições fundamentais para o Brasil dispensar o Bolsa Família é organizar uma economia, um projeto de economia política que, fundamentalmente, liquide a concentração de riqueza incessante em setores da economia parasitários, eu repito, que são o sistema financeiro, os bancos e o agronegócio. O agronegócio, porque tem um peso fundamental na reprimarização, ou seja, na desindustrialização do Brasil. O agronegócio passou a ser o privilegiado nas isenções, passou a ser o privilegiado nas subvenções, por conta daquilo que aporta de recurso com a exportação de soja, principalmente. Mas, objetivamente, traz um veneno nesse aporte, que é o de nos tornar mais dependentes da exportação de commodities. O que é a exportação de commodities? Exportação de matéria-prima, que é marca típica de um país que não aposta na industrialização, nem na criação de empregos concretos, mas sim na primarização dessa economia. Ou seja, a gente exporta commodities e importa essas commodities com valor agregado. No caso da soja, a gente exporta a soja para importar leite de soja produzido no exterior com valor maior. Isso não só na soja, no aço também, na parte industrial que a gente tem, objetivamente, nós já tivemos no Brasil projetos de automóvel nacional, aquela Romizeta, etc. Esses, Gurgel, o que foi o nosso campo industrial, com produção agregada
as montadoras de automóvel, produzindo aqui grande parte das peças, e que hoje se estiola, se extingue por conta do rentismo de grande parte do capital privado aplicado nesse setor produtivo, encaminhando para o rentismo especulativo parasitário e para a manipulação dos chamados livres mercados, e é principalmente na aposta dos títulos da dívida, que é uma especulação sem risco, porque o governo não hesita em cortar, como foi o arcabouço fiscal, para mostrar se houve algum ato concreto de Lula na defesa do fim do Bolsa Família, não é no sentido de fortalecer as políticas públicas, é no sentido só de cortar no Bolsa Família, criar problemas para aqueles que dependem do Bolsa Família, para aqueles que dependem do BPC, o benefício previdenciário continuado. Então, objetivamente, não há medidas que eliminem isso, porque não há reformas estruturais. Aquilo que nós necessitávamos, que é, por exemplo, uma escala progressiva de imposto de renda. Para você ter ideia, durante a ditadura, e isso foi eliminado no governo Fernando Henrique Cardoso e não modificado durante todos os períodos lulistas, nós reduzimos a escala de imposto de renda de 16 itens. Durante a ditadura, havia 16 níveis de cobrança de imposto de renda, que iam dos mais baixos até os mais altos. Ou seja, havia uma justiça tributária muito maior no período da ditadura, Brasil, grande potência, do que a partir da instalação do neoliberalismo com o mandato Fernando Henrique Cardoso, que Lula manteve seus mandatos, Dilma manteve. Até hoje, nós estamos com a escala tributária feita durante o governo Fernando Henrique. Aí vem, bom, tá bem, vamos fazer isenção, a isenção tributária até quem ganhe 5 mil. E a coisa está empacada, porque a proposta do governo de querer taxar levemente aqueles que têm uma renda superior a 50 mil já está sendo brecado pela maioria com que Lula opera no Congresso. E eu não digo que é contra ele, não, porque eu me lembro de uma entrevista recente do Rui Costa dizendo, não, nós não temos problema com o Congresso, nós aprovamos tudo que mandamos para o Congresso, é verdade, porque mandaram para o Congresso aquilo que corresponde aos interesses do rentismo e do agronegócio. Foi tudo que foi feito até agora. Não houve nenhuma reforma estrutural concreta, não houve revogação da contra-reforma trabalhista, pelo contrário. Aí nós estamos vendo o clima, você vai até tratar disso mais tarde, com as decisões do Gilmar Mendes contra o que resta de CLT. Nós estamos vendo Eletrobras continua privatizada, embora fosse uma promessa de campanha a reestatização. E nós estamos vendo o ajuste fiscal se impor sobre o prometido ajuste social. Está todo dia aí o Haddad afirmando que nós vamos manter um superávit, vamos aumentar. Superávit quer dizer o seguinte, nós vamos arrochar as políticas públicas sociais para garantir o superávit para o pagamento de juros e serviços da dívida, com o que os especuladores se manterão por aqui, mantendo a sua lucratividade sem risco na operação com os títulos da dívida pública. Então, objetivamente, nada foi feito de concreto para mudar a realidade assistencialista da política compensatória que Lula exerce para manter os privilégios na outra ponta do grande capital rentista, do sistema financeiro e do agronegócio. Aliás, até para provar isso, há quanto tempo você não pronuncia a sigla Fiesp aqui no seu programa? Boa pergunta, viu, Milton? Eu já não sei mesmo. Há quanto tempo a gente não fala a respeito da indústria aqui no nosso país? É muito grave todo o quadro está colocado, viu, Milton? Nem nesse, nem nos outros mandatos. O Lula atuou justo nesse sentido, de fortalecer a indústria aqui no país, a classe trabalhadora de fato, a geração de empregos de qualidade. O que a gente vê é esse assistencialismo que você... E isso começou, Anderson, no primeiro mandato Lula. Sim. Quando Lula se elegeu, durante a campanha, Mário Amato, presidente da FIE, que era o
o grande nome da época, eu me lembro bem, se Lula se eleger, eu vou me exilar. Lula se elegeu e pouco depois Mário Amato estava apoiando o Lula, já no primeiro mandato. É isso, Milton. A situação é muito séria, muito grave e a gente não vê sinais de melhorias a partir do que está colocado. Aliás, aproveitando, você vê espaço ainda para uma mudança de rumos nessa gestão daqui até o fim do mandato, Milton? Porque a gente vê muitos analistas ligados, obviamente, ao petismo, ao Lula, dizendo que deve haver ainda uma guinada à esquerda até o fim desse mandato. Você ainda vê espaço para essa guinada à esquerda? Existe um dado concreto, Anderson. Eu tenho visto mudanças importantes no PT. A própria campanha para a presidência do PT, o Edinho, o candidato do Lula, está sofrendo muita contestação interna, e principalmente do campo mais combativo, a carta aberta de Rui Falcão, por exemplo, a candidatura dele é apresentada para recuperar aquilo que são os parâmetros, paradigmas do PT na fundação, que era o PT classista, o PT que tinha o socialismo e o prometia durante suas campanhas. É preciso lembrar isso. Lula foi ao segundo turno em 89 com um PT socialista e o Lula falando em socialismo na campanha. Então, existe dentro do PT hoje, e, aliás, o comportamento em relação ao próprio companheiro Glauber Braga tem uma diferença grande. Quer dizer, se Lula se omite, o PT não está se omitindo, o PT continua no confronto contra a direita, as manifestações da sua liderança, das suas lideranças principais, têm sido de imensa solidariedade ao Glauber, uma solidariedade ostensiva, permanente, e isso de maneira incontestável. Então, objetivamente, eu tenho esperanças que dentro do PT se recupere algo daquela combatividade anterior para impor ao governo algum tipo de mudança na medida em que o governo constata que sua adesão ao campo majoritário moderado para impedir o avanço do fascismo, longe de impedir o avanço do fascismo, está cada vez mais o fortalecendo. Porque na medida em que ele se identifica com esse campo moderado, o povo trabalhador que contesta o regime, de repente se depara com a possibilidade de contestar o regime não pela esquerda, mas quem fala em contra tudo isso que está aí, não é contra tudo isso que está aí na estrutura social, no negacionismo, na pauta comportamental, etc. Acaba sendo capturado por esse contra tudo isso que está aí, que a extrema-direita assaltou e sequestrou da luta anticapitalista da esquerda combativa e por conta, inclusive, do excessivo conceito de governabilidade possível que o Lula implementou em grande parte da esquerda. É isso, é importante esse seu reconhecimento em relação à postura do Partido dos Trabalhadores no apoio, na solidariedade ao Glauber Braga, viu, Milton? Eu também tenho percebido isso aqui ao longo dos últimos dias, essa iniciativa de boa parte dos parlamentares, das figuras políticas do PT em relação a esse apoio. Você citou também a disputa que há dentro do partido pela presidência do PT, a gente vai ter eleições agora no meio do ano, você citou o Rui Falcão, o Edinho Silva, também temos o Walter Pomar nessa disputa. E, ao que tudo indica, pode ser que haja aí um entendimento entre essas duas chapas, do Rui Falcão e do Walter Pomar, para lançarem uma única chapa para enfrentar o candidato que, nesse momento, é o favorito, que é o Edinho Silva. Aliás, no embate político ideológico, Edinho Silva defende a aproximação com o centro financeiro, enquanto Rui Falcão e Walter Pomar defendem exatamente o restabelecimento da linha ideológica do PT classista com perspectiva da luta pelo socialismo. Sem dúvida. Que essas palavras se transformem em ato concreto. Milton, para a gente encerrar a análise a respeito do presidente Lula, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do Glauber Braga, que é fundamental para a gente ouvir a respeito disso. Mas o que é que a gente pode dizer sobre essa posição do governo frente à traição, entre aspas, dos deputados que compõem a base aliada e assinaram aquele pedido de urgência da análise do PL da anistia na Câmara dos Deputados, Milton? Porque ontem o líder do governo na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, disse que aqueles 146 deputados que referendaram
o documento, decidiram romper com o Palácio do Planalto. No entanto, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, que era presidente do PT, também é deputada federal, que é companheira, inclusive, do Lindbergh, adotou um discurso mais ameno, digamos assim, dizendo que o governo não está em operação de retaliação, que tenta convencer os deputados a retirarem as suas assinaturas desse documento. Milton, me parece, acima de tudo, que esse toma lá, sem dar cá, por parte do governo que se instituiu nessa gestão, está exposto de maneira evidente nesse episódio. Como é que você avalia essas traições e os discursos díspares entre o Palácio do Planalto e o Congresso em relação a esse pedido da anistia? Bom, primeiro, já terminou o prazo para conseguir a retirada de assinaturas na medida que o requerimento para o pedido de urgência já foi protocolado oficialmente. Então, não tem mais como retirar a assinatura. Segundo, é uma diferença muito grande do comportamento entre o Planalto e o partido. A Gleisi do partido certamente faria o discurso que o Lindbergh está fazendo. Quem assina esse pedido não é do governo, é traidor e por aí afora. Já a Gleisi, no Ministério, atenua, porque ela segue, ou seja, o Lula continua não querendo enfrentar a direita com sua perspectiva moderadora, com sua perspectiva reacionária, porque ele continua operando na lógica da política sindicalista, como sindicalista e não como estadista. Ele é o antipetro. Quando eu vejo Gustavo Petro enfrentou, esse sim, uma maioria bélica contra ele no Congresso. O que ele fez? Primeiro, botou para fora todos os ministros que compunham aquela parte da maioria que tinha que votar nele porque o apoiou para presidente e votou contra naquele projeto sobre que terminava com a força enfim, diminuía a força da Seguridade Social privada para fortalecer a Seguridade Social pública. Sentido inverso do que aconteceu no Brasil. E a parte que votou contra, ele não teve conversa, não foi conversar, não foi reconhecer e dizer não vou ter. Retaliou, demitiu os ministros e foi para a rua mobilizar a população para reapresentar o projeto, até que conseguiu alguns avanços. Ele faz o contrário aqui no Brasil. Quer dizer, eu começo a entender que Lula não tem ideologicamente um choque com essa direita. Ele é o sindicalista. E qual é a diferença do sindicalista para o estadista? O estadista tem clareza que ele não é governante de todos. É impossível você governar para todos num país onde a desigualdade social é patente. Quando você diz que está governando para todos, certamente você está traindo alguém. Alguém você está traindo, porque existe um confronto nacional natural. A polaridade se dá porque é impossível não ter a polaridade entre quem só tem ônus e quem só tem bônus. Ou seja, entre quem só tem que pagar e entre quem só tem como ganhar. É evidente que há um choque social nisso e você tem que ter lado. Você pode arbitrar, mas tem que ter lado. Não adianta fazer o discurso que eu vou acabar com a pobreza e implementar uma legislação que fortalece e acrescenta dados à manutenção dessa pobreza. Ah, mas ele vai aumentar o salário mínimo. Positivo. Alguma coisa tem que ser dado, porque na outra ponta, até agora, as isenções todas continuam. Parece incrível que Paulo Guedes, do Bolsonaro, quis taxar lucros e dividendos. Não conseguiu. E no governo Lula nem se tenta fazer isso. Então, concretamente, eu não tenho nenhuma dúvida que, pelo caminho que o governo está seguindo, a direita, que já tem várias alternativas, diferentemente do lado da esquerda, porque Lula sufoca todas as alternativas que possam aparecer, sufoca. E isso eu não digo só dentro do PT, não. Inclusive, o PSOL é vítima disso, de uma certa forma. Uma parte do PSOL encampa isso, eu me preocupo, porque pensa em federação com o PT por conta de formar bancadas, o que, no modo de ver, é uma tática suicida. Então, concretamente, eu vejo o Lula como sindicalista, que é aquele que luta para conquistas sociais até o nível em que não incomode e não perturbe os interesses da classe dominante. O estadista, não. O estadista, não. Vocês vão ter que pagar um preço e opera por essa lógica, que é o caso de Gustavo Petro na Colômbia.
É o caso, objetivamente, de Maduro na Venezuela. Foi o caso de Evo Morales quando presidente na Bolívia. Então, concretamente, a luta de classes não é algo retórico, ela é algo que tem a ver com o dia a dia de cada cidadão. A consciência de classe é necessário para entender que não é com a direita que o mundo trabalhista vai ficar contra tudo isso. O mundo do trabalho vai ficar contra tudo isso que está aí, não. Não é absolutamente com essa direita. Essa direita faz o discurso retórico no qual o transformismo de Edinho Silva, de Lula, se incorpora e, na verdade, não faz nada para atacar os privilégios. Há que entender que a consciência de que as transformações sociais são essenciais para barrar, inclusive, a ascensão do fascismo, se restabeleça nesse país. E eu espero que o PT entre por essa linha, que é fundamental para a realidade brasileira. É isso. Milton, tratando agora mais especificamente do caso envolvendo a greve de fome do deputado Glauber Braga, né? Essa greve de fome do deputado Glauber completa uma semana hoje. Foi iniciada na última quarta-feira, depois da votação lá no Conselho de Ética, na Câmara dos Deputados, e a gente viu uma ampla rede de solidariedade se construindo em torno do parlamentar, ampliando aquela denúncia de perseguição que ele sofre por parte do Arthur Lira. Você teve aqui com a gente, Milton, na última quarta-feira, na semana passada, repercutindo com a gente a sessão lamentável do Conselho de Ética que aprovou o relatório do deputado Paulo Magalhães pedindo a cassação do mandato do Glauber. E hoje, 7 dias depois, como é que você avalia essa greve de fome iniciada pelo deputado? Ela tem surtido o efeito que se esperava? Foi uma ação acertada por parte do Glauber, que coloca a vida dele em risco diante dessa denúncia de perseguição política? Bom, entre os próximos, eu fui talvez um dos que, de ponto de partida, entre os próximos de Glauber e desse grupo que compõe uma base dentro do próprio PSOL, eu fui dos primeiros que manifestei muita preocupação com a opção de Glauber pela greve de fome. Até porque, pelo que eu entendia, que o período não era favorável a isso, em função, inclusive, da série de feriados que se seguiriam aquele dia e que possivelmente afastariam de Brasília, como tudo indica, por cerca de 15 dias, todos os parlamentares. Mas eu fui obrigado a fazer revisão no segundo dia, e fui o primeiro a fazer essa revisão. Eu até publicamente, no ato de sexta-feira, lá no Buraco do Lume, Marcelo Auler me pegou para uma entrevista ao vivo e a cores, que, aliás, está no... Eu até me surpreendo, está com mais de 50 mil visualizações no YouTube, em que eu dizia assim, eu tive mas faço autocrítica. Eu acho que Glauber acertou. Ele se submete a um sacrifício pessoal, é verdade, mas se ele saísse daquela reunião simplesmente com discurso, no dia seguinte não haveria nenhuma notificação de nada. Nós nos manteríamos na nossa bolha com mobilizações dentro da lógica da esquerda mais combativa, talvez nem tendo o PT junto, só o PSOL e seus deputados e o movimento social com o qual Glauber está muito ligado, principalmente com o pessoal das estatais, possivelmente não teriam muito mais do que isso. Não teriam muito mais do que isso. Mas com a decisão de Glauber, criou-se a notícia que trouxe o problema para o conjunto da sociedade. Hoje, o Brasil inteiro sabe o que quer dizer Glauber fica. O Brasil inteiro. O episódio de Nanine, no seu espetáculo em Brasília, terminando a sua exibição sob aplausos e pedindo silêncio para dizer que naquele dia ele tinha presenciado algo que tinha chocado, que era a forma absolutamente inaceitável como se tentava caçar na Câmara dos Deputados, principalmente por quem se determinou a caçar o mandato de Glauber Braga. E a plateia em peso, a partir do próprio Nanine, gritando Glauber fica. Hoje, se você andar na rua com adesivo Glauber fica, todo mundo sabe o que significa. Então, objetivamente,
Isso foi produto de uma opção no qual o único que se sacrifica é o próprio Glauber. Muita gente está indo para lá, está de Brasília, está fazendo com ele, fica um dia de jejum com ele, mas ele está 7 dias sem jejum. E, objetivamente, nós estamos sentindo que, até porque, quando você vê a imagem dele hoje, se ele está perdendo energia física por conta da falta de alimentação concreta, porque ele está unicamente ingerindo água, líquidos e soro isotônico, mas, objetivamente, a gente vê que ele encontra na face dele uma espécie de alegria por ver a compreensão e a solidariedade crescente em torno do que ele fez. E isso também alimenta. Isso também alimenta. E eu, objetivamente, espero que haja uma solução política favorável antes de um problema que seja de saúde e que obrigue a retirada de Glauber para um hospital. Eu espero que a solução política chegue antes. E estamos trabalhando para isso em vários sentidos. Sem dúvida, Milton. E uma dessas iniciativas é importante, eu quero até reforçar aqui para o pessoal do nosso chat, para a gente levantar a hashtag GlauberFica. É muito importante esse apoio, essa mobilização nas redes, para criar esse movimento de apoio ao Glauber. Eu estou vendo aqui algumas pessoas mandando aqui a hashtag, continuem mandando aí, ó, GlauberFica, para a gente apoiar, acima de tudo, esse processo aí do Glauber na tentativa de manter o seu mandato diante da perseguição que está colocada pelo deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Agora, o Milton, como a gente citou aqui, você mesmo, esse apoio que o Glauber tem recebido, toda essa mobilização que está sendo construída em torno dele é muito importante. Mas isso, você acredita que pode ser suficiente para reverter a posição da maioria dos deputados? Porque a gente sabe, e o próprio Glauber dizia isso, que seria muito difícil a reversão desse processo na Câmara dos Deputados caso não surgisse algo novo. A gente tem essa mobilização, essa greve de fome que está produzindo todo esse quadro, toda essa comoção nacional em torno do caso Glauber. Você acha que a partir disso cria-se condições políticas para reverter essa posição dos parlamentares e evitar a cassação do mandato do Glauber no plenário? Bom, no recurso à Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que já pode haver alguma alteração, embora não uma alteração qualitativa. Mas é possível que já surja uma pena alternativa, porque a pressão está muito grande. E é óbvio que todos que estão dentro da Câmara sabem perfeitamente que o relatório do Paulo Magalhães é uma aberração. Ele reverte o sentido de testemunhas de maneira ostensiva. Inclusive, uma sugestão que já circula entre nós é a recuperação dos vídeos dos testemunhos que, por exemplo, Alberto Fraga, presidente da Comissão de Segurança, enfim, presidente da bancada da bala, coronel da Polícia Militar, bolsonarista de direita, o depoimento dele, que foi convocado para comprovar, entre aspas, que Glauber, na reunião da Comissão de Segurança, teria sido grosseiro com os deputados, agredido um deles. O depoimento do Alberto Fraga está lá para quem quiser ver. Não, espera aí. Ele dizia de maneira clara, Glauber Braga é 1 entre 20. Evidentemente, ele é veemente, mas ele discute contra 20. E mais, ele não se levantou da cadeira. Foi um deputado que foi até ele. Ou seja, aquilo que, no sentido contrário daquilo que diz o próprio relator, como se ele repete no seu relatório, como razão de cassação, comportamento de Glauber naquela reunião. Aliás, uma referência que não é juridicamente nem aceitável, porque a inicial feita contra Glauber, ela é pautada naquele episódio da expulsão daquele vagabundo do MBL, aquele fascista, que foi a Brasília financiado, ninguém sabe por quem, e isso apareceu demais, essa contradição, no depoimento dele mesmo, durante o testemunho, e que o relator estendeu para uma espécie de conjunto da obra, revertendo o sentido daquilo que realmente tinha acontecido na prática. Então, objetivamente, hoje, se nós encaminharmos de maneira concreta os vídeos dos testemunhos, isso na Comissão de Constituição e Justiça, recebido pelos deputados, pode não formar uma maioria favorável ao Glauber, mas já vai, porque tem que levar em conta isso.
a composição permanente da Comissão de Constituição e Justiça é largamente de direita. Largamente de direita. Como na Comissão de Ética. Aliás, em todas as comissões, em função do que é a diferença do voto. As pessoas votaram no Lula, mas votam no deputado da direita que tem a campanha mais rica perto da casa dele, é o que ele conhece. Então, o Congresso é de direita. Então, o que acontece nessa história? Objetivamente, se enviar isso, e mais, se enviar provas de que, no passado, o Paulo Magalhães mentiu, porque quando colocado pela Natália Bonavides aquela questão de ele ter agredido o autor de um livro sobre Antônio Carlos Magalhães, quando esse autor de livro foi fazer o lançamento na Câmara, ele disse que não foi ele, que foram auxiliares que foram lá, ele até tentou apartar. Mentira, porque Paulo Magalhães, inclusive, é pautado na sua mediocridade como deputado por ser um deputado violento. Então, ele não pode, juridicamente, julgar alguém por um ato de agressão, que é a acusação contra Glauber, sendo ele participante protagonista de ato semelhante a esse no passado. Uhum. Isso está comprovado. Não é verdade que ele agrediu. E ele, não só isso, ele tem um passado de marca de agressor dentro do próprio plenário da Câmara. Então, objetivamente, há muitos fatos para desqualificar o relatório, para além, e se levar em conta o seguinte, todos os grandes bandidos que passaram pela Câmara, inclusive o Brazão, tiveram a abstenção dele no voto de cassação. Esse rigor que ele tem contra o Glauber é, primeiro, ideológico e, segundo, consequente de, digamos assim, uma transação emendarial, vamos dizer assim, para não dizer comercial, com o Arthur Lira. Uhum. E Glauber comprovou isso, apresentando os números, inclusive. Então, primeiro, tentar anular o relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo, mudar a pena capital em pena. Está bem, quer dar uma pena compensatória, advertência, suspensão, tudo bem. Embora o Glauber não tenha cometido nada que justifique qualquer pena. A única coisa de que pode se acusar Glauber é da veemência incontida que ele tem na luta para a representação dos trabalhadores. É isso. Milton, só para deixar claro aqui para os nossos espectadores, a gente recebeu na última segunda-feira, aliás, a gente tem acompanhado muito de perto esse caso envolvendo a perseguição ao Glauber. A gente conversou na sexta-feira com a presidente do PSOL, a Paula Corradi, para repercutir isso. Na segunda-feira conversamos com o André Maimone, que é o advogado do Glauber nesse processo. Ele nos relatou a respeito de como é que é o procedimento lá no Conselho de Ética. Houve essa contestação relacionada à constitucionalidade do rito relacionado ao processo Glauber, e caso o Conselho de Ética, aliás, caso a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, encontre algum tipo de problema, o caso voltaria ao Conselho de Ética na estaca zero. Seria escolhido um novo relator, uma nova, enfim, seria feita uma nova análise desse processo, caso a Comissão de Constituição e Justiça observasse ali algum tipo de procedimento equivocado, algo que pudesse produzir a inconstitucionalidade desse rito, desse processo envolvendo o Glauber Braga. Então, caso a CCJ encontre algum problema, ele volta a estaca zero lá no Conselho de Ética, pelo que explicou aqui para a gente o advogado André Maimone na última segunda-feira. Caso contrário, o processo segue para o plenário, para ser votado e para ser aprovado ou não por maioria simples. O Anderson, com toda a minha amizade especial e minha admiração pelo Maimone, eu não sou a favor de protelar mais esse processo, não. Porque se a questão for ideológica, pode haver uma outra condição que seja favorável a algo que hoje eu acho muito difícil. Porque para condenar Glauber no plenário, são necessários 257 votos presenciais, abertos. Não é voto secreto. São 257 presenciais, com o nome aparecendo. E grande parte, inclusive dos deputados da direita, já começa, inclusive, a procurar parlamentares da esquerda, vai dizer, não, cassação não é demais, é um absurdo e tal. Então, cabe à direita conseguir 257 votos. E isso não é fácil para uma cassação, a não ser que houvesse um clamor popular em favor dessa cassação. Na verdade, o que existe é o contrário, um clamor popular em favor da manutenção do mandato do Glauber. É isso.
Milton, e uma outra questão aqui que eu queria levantar, você citou o nome do relator, o Paulo Magalhães, lá do Conselho de Ética, o relator desse processo, o Glauber, que votou pela cassação do mandato. Você já questionou esse sujeito lá na Câmara, né, Milton? Você, inclusive, divulgou ontem um texto, um trecho, que eu vou até colocar aqui na tela para os nossos espectadores, um trecho Do do Diário Oficial Diário da da Câmara dos Câmara. Deputados, isso, do Diário Oficial da Câmara, que mostra a tua contestação lá no ano de 2001, se eu não estou enganado, a esse Exatamente. cidadão, ao Paulo Magalhães, hoje deputado pelo PSD da Bahia. Você diz aqui o seguinte, na tua fala lá no plenário da Câmara, eu vou ler aqui para os nossos espectadores, está aí na tela, Foi mas eu uma vou ler. questão de ordem. Que eu fazia uma Exatamente, a questão de questão de ordem. Sem revisão do orador. Senhor presidente, cito o inciso 12 do artigo 73, em virtude da matéria que já encaminhei à mesa no começo do mandato de Vossa Excelência e à Corregedoria da Casa. Minha questão de ordem começa com uma consulta. Quem é o corregedor nesta casa? E qual é o prazo que tem para atender ao que é formalmente encaminhado a propósito de meu comportamento? Quero ressaltar o comportamento atentatório à ética e ao bom relacionamento entre parlamentares que, seguidamente, o deputado Paulo Magalhães tem adotado nesta casa, contra Sua Excelência, que, juntamente com outro deputado, trocou ofensas a respeito de compra ou troca de mandatos para influir no resultado da eleição da mesa. Essa denúncia e todas as ofensas aqui proferidas, até lamentavelmente com a participação do líder Inocêncio Oliveira, que viram hábito, estão transformando o ambiente em um lugar de difícil convivência. Pergunto a Vossa Excelência, senhor presidente, quem cobra do corregedor o cumprimento de suas obrigações? O corregedor, não sei quem é, disputou lugar na mesa usando de todos os recursos possíveis. Certamente alguns recursos são dignos de se recorrer à corregedoria contra eles. Como se procede em tal situação? Qual o resultado da denúncia que apresentei à Corregedoria da Casa contra o deputado Paulo Magalhães por sua troca de ofensas contra outro deputado baiano neste plenário? Ou seja, Milton, você mesmo já questionava aí a postura do Paulo Magalhães lá em 2001, né, Milton? Pois é, eu nem me lembrava mais desse Diário Oficial, nem desse episódio. Eu me lembrava do episódio que eu tinha tido de confronto com Michel Temer. Mas com esse eu não me lembrava desse episódio, porque o Paulo Magalhães era um deputado menor, inclusive. E foi me encaminhado pela assessoria do Glauber. Ele é que descobriram na pesquisa agora. Se eu soubesse disso, inclusive, porque eu testemunhei, o Glauber, eu e Erundina fomos dois nomes invocados pelo Glauber para fazer a defesa do caráter do mandato do Glauber e da veracidade daquele perfil combativo que ele tinha. Quando eu dei esse testemunho, eu ainda não tinha esse documento, que era fundamental para julgar em cima do Paulo Magalhães na hora. Então, objetivamente, creio que estão buscando formas agora de saber como é que isso compõe aquele perfil que teria impossibilitado o Paulo Magalhães de ser o relator de algo que hoje acusam o Glauber, quando ele acusa o Glauber por algo de que ele já foi acusado no passado. Vamos ver como é que se utiliza isso e qual é o destino que vai ser dado. É outro instrumento para a Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem lembrado. Dá para entender o que essa figura representa e o que o Paulo Magalhães já. Você citou a gente citou esse episódio, o Paulo Magalhães agrediu, inclusive, como foi citado também aqui na entrevista, um jornalista lá durante o lançamento do livro desse profissional, lá na Câmara dos Deputados, tratando ali do Antônio Carlos Magalhães, tio do Paulo Magalhães, ou seja, um histórico já de problemas que esse deputado tem na Câmara e que não teve qualquer tipo de sanção por parte do Congresso, da Câmara dos Deputados, e hoje quer caçar o mandato do Glauber Braga por uma defesa que ele fez da mãe dele. O Glauber foi ofendido, vinha sendo perseguido por essa figura do MBL. Foram 7 episódios, 7 ocasiões em que esse sujeito correu, perseguiu o Glauber Braga, xingando, ofendendo a mãe dele, que estava doente à época, inclusive, a dona Saudade Braga, que veio a falecer um mês depois desse episódio lamentável lá na Câmara, e o Glauber hoje está sendo vítima de uma perseguição, tentando caçar o mandato dele, essa turma da direita, da extrema-direita, que, obviamente, não quer ver essas denúncias relativas ao orçamento secreto crescerem, algo que o Glauber vocaliza com muita força lá no Congresso Nacional. Para a gente fechar aqui o nosso papo, ô Milton, você já citou, inclusive, na abertura aqui da nossa entrevista, essa situação envolvendo o presidente Lula, né? Porque a gente tem uma semana
de greve de fome do Glauber Braga, e até agora o chefe do Executivo, o presidente da República, não se posicionou, não se manifestou a respeito desse caso. Milton, dá para a gente dizer que esse silêncio do Lula em relação ao processo de perseguição ao Glauber Braga, esse silêncio dele encerra as ilusões que ainda existiam por parte da esquerda em relação ao que representa o presidente da República? Olha, eu até tenho uma posição, mas eu diria o seguinte, desde o princípio eu fui contra, não adianta procurar o Lula, que ele vai invocar diferença, enfim, equilíbrio de poderes e não intervenção do outro poder, etc. Fundamental para mim é que a pressão se faça sobre hesitantes no plenário da Câmara. Quem vai decidir isso é o plenário da Câmara, são votos dos deputados, e eu duvido muito que, no momento em que Lula está mais preocupado com que não se vote a urgência desse projeto pela anistia dos golpistas, que está sendo encaminhado pela direita, eu duvido muito que o Planalto se manifeste em favor de Glauber, porque é o sentido contrário disso. Ou seja, fica quase uma disputa. Quem é a favor da anistia é a favor da cassação do Glauber. Muito embora o próprio Sóstenes tenha dito de maneira pública que ele era a favor, ele entendia que se abrisse contra Glauber até um processo judicial, caso aqueles fatos fossem verídicos, mas que não via razão para cassação. Ele disse isso publicamente. Mas para você ver como será difícil conseguir 257 votos no plenário. Eu não acredito que o Lula vá se manifestar e, evidentemente, seria algo muito só numa lógica mesmo de confronto político, de enfrentamento com a direita reacionária no Congresso, que ele seria capaz de fazer isso. E eu não creio que ele compre esse barulho, de jeito nenhum. Agora, eu até te sugeriria, porque esse documento que você citou, eu não sei, pode ser que a própria Sâmia saiba alguma coisa a mais, porque foi ontem que me enviaram dizendo que estavam buscando formas de saber como utilizaria. Eu não tenho clareza de como será utilizado nessa questão. Então, é possível que ela até saiba, porque ela é que passou a noite, inclusive, com o Glauber lá hoje. É isso. Brava Sâmia, brava Sâmia, grande muita deputada força. que está fazendo mais um excelente mandato. Muita força da Sâmia num momento grave como esse que está colocado, viu, Milton? Essa dificuldade que o Glauber vem enfrentando, essa mobilização em torno do mandato dele. Vai lembrar que o Glauber e a Sâmia têm um filho de 4 anos. Ela ainda tem de lidar com a questão da criança, né? Que enfrenta também tudo isso, um momento difícil. E mais o Hugo, filho dele, queria ficar com ele lá. A Sâmia teve que tirá-lo quase que coercitivamente para levar para casa. Ele queria ficar com o pai na greve de fome. É isso. Milton, antes da gente seguir aqui, só para lembrar aqui, só para trazer uma explicação para os nossos espectadores, a Sâmia Bonfim, a deputada pelo pessoal de São Paulo, está agendada para conversar aqui com a gente, mas infelizmente ela se sentiu mal essa madrugada, essa manhã, ela não vai poder participar aqui com a gente. Eu tive o anúncio ainda há pouco, fui avisado aqui pela assessoria da Sâmia, ela não vai poder participar aqui com a gente, mas eu já estou aqui do outro lado da tela com o deputado Tarcísio Mota, também do pessoal aqui do Rio de Janeiro, que vai estar com a gente. Tem manifestado solidariedade permanentemente. Sem dúvida, sem dúvida. Toda a bancada do pessoal, né, Milton, tem manifestado essa solidariedade, uma unidade em torno do mandato do Glauber Braga. Enfim, a gente sabe que o pessoal enfrenta hoje uma divisão importante dentro do partido, disputas internas, mas a bancada se reuniu em torno dessa mobilização do Glauber Braga. É muito importante essa unidade do partido num momento político como esse no nosso país. E o próprio Boulos, com que há um confronto bipolar dentro do PSOL, porque o Boulos é a favor de quase uma incorporação, uma federação com o PT, o Boulos tem que se manifestar de maneira combativa, solidária e muito valente no confronto com a extrema-direita em defesa do Glauber nesses últimos dias. É importante a gente fazer esse registro aqui para finalizar aqui o nosso papo. Milton, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez. Na semana passada você esteve conosco também na quarta-feira, depois daquela maratona que a gente enfrentou aqui de mais de quase 8 horas de transmissão. A gente acompanhou de perto aqui no programa aquela sessão lamentável do Conselho de Ética
A gente trouxe aqui toda a repercussão, você teve com a gente aqui. Eu quero agradecer de novo a tua participação com a gente aqui. Seguimos juntos nessa mobilização em torno do mandato, da defesa do mandato do Glauber, viu, Milton? E quero louvar aquela iniciativa que todos aqui têm que ter claro. Foi carregada nos ombros sozinho desse leão que está do outro lado da tela, que é o Anderson, que trabalhou como produtor, como apresentador, e foi brilhante durante todo o dia, porque para mim foi fácil, eu assisti e entrei para fazer o balanço com ele no final. Mas ele ficou desde 8 horas da manhã falando sobre aquele episódio até o fim do dia. Então, eu quero dizer que naquele dia o Faixa Livre deu exemplo da importância do papel que desempenha nesta mídia alternativa na rede e da necessidade do prestígio, do apoio material que todos que seguem o Faixa Livre, eu não diria devem, não, têm obrigação de cumprir em relação a esse programa. Meus parabéns, Anderson, porque você desempenha um papel fundamental na luta política nesse país hoje. Obrigado, Milton, pelas palavras, pelo reconhecimento. Nosso trabalho aqui, acima de tudo, é fazer essa defesa de um mandato popular e diante de uma perseguição horrenda que a gente observa lá na Câmara dos Deputados. Seguiremos juntos acompanhando todo esse processo e contando com as suas análises a respeito disso. Eu desejo meu abraço para o Tarcísio. Tá certo. Vou repassar aqui ele. Obrigado, viu, Milton? Um grande abraço para você e um bom dia para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Milton Temer. Milton Temer, jornalista, ex-deputado federal, uma figura importantíssima no nosso país na análise da política nacional, conversando com a gente a respeito da situação do governo Lula e também repercutindo, obviamente, esse episódio envolvendo a perseguição que o deputado Glauber Braga sofre lá na Câmara dos Deputados. Perseguição essa completa 7 dias hoje, uma semana